Salve, salve família, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo suave, minha galerinha? Tudo de boa? Deixa eu só avisar aqui que entramos. Começando o dia aí ao som de Baiana System, né? Putz, ontem a gente começou com o pagodinho, hoje com Baiana. Eu olhei assim e falei, putz, as minhas artes da América Latina faz um tempinho que eu não ouvi um Baiana. Falei, vai ser o momento mesmo. Deixa eu avisar aqui que entramos. Voltou, beleza. Foi mal aí, enfim, mó zoado. Hoje, eu postei hoje, minha internet hoje tá daquele jeito, péssimazinha. Mas, cadê? Vamos ver se funciona. Primeiramente aí, ó, já coloquei aqui pra, né, dar aquela rodadinha pra agradecer o Prime. Muito obrigado, Moisés, pelo segundo mês com o Prime aí, por estar fortalecendo a Caverna do Morcego. Muito obrigado aí por confiar no projeto, por estar aqui. E ano que vem, então, navio pirata no carnaval, hein? Ano que vem é ano de carnaval, Baiana System e navio pirata. Salve, salve, Gnomo. Como você está, camarada? Tudo suave? Enfim, eu não ia fazer a live hoje cedo, porém, à noite eu tenho compromisso, então a live acaba que vai ter que ser esse horário mesmo hoje. Antes da gente começar, agradecer aí também Arte Rimbaud por seguir a gente, seguiu a gente ontem à tarde, Viagem Atômica também por seguir a gente aí. Muito obrigado, camaradas, muito obrigado por estarem aqui. A gente vai continuar lendo As Veias Abertas da América Latina, então antes de passar os recadinhos, vou lançar o Drive para vocês. Quem quiser é só colocar comando Drive, já aparece aí o link, e aí você pode pegar o livro. Também indicar que a gente está no final, a gente está em Contribuição do Ouro do Brasil para o Progresso da Inglaterra. Página 86 do livro físico e mais ou menos página 53 do PDF. Eu anotei 52 e 53, deve estar por aí. O começo desse subcapítulo. É o último subcapítulo da parte sobre a febre do ouro e a febre da prata, antes de nós entrarmos sobre a questão do açúcar e do latifúndio. É a próxima parte aí que a gente vai ter de discussão. E a gente vai entrar nessa parte hoje. Antes de tudo, galera, quem não me segue ainda, segue aí, @morcego_, Marcos_, seja no Twitter, seja no Instagram, tá? A gente tá nessas duas plataformas aí, com o mesmo arroba, e também no Ticoteco, de vez em quando fazendo vídeo. A gente também tem um podcast chamado Caverna do Morcego, que teve episódio novo, segunda-feira, tá? Então, você que não acompanha no podcast, vai lá acompanhar. A gente já tava mandando umas mensagens hoje cedo pra já marcar alguns outros episódios com várias pessoas, tem muita coisa da hora pra vir aí. Além disso, a gente tem que ver qual vai ser a próxima leitura de terça-feira. Tem uma caixinha de perguntas no Insta, tá? Ela ainda tá lá. E hoje, no final da tarde, provavelmente eu devo abrir aquelas enquetezinhas para escolher a leitura. Vai ser provavelmente uma escolha entre 3 a 4 livros, todos que a gente encontra em PDF, é lógico, pra gente estar trabalhando aqui nas lives de terça-feira, já que acabamos o racismo estrutural. Dito isso, bom, existem várias formas de apoiar o projeto, seja pelo apoia.se/caverna-morcego, seja pelo pix, mbbl97531@gmail.com, seja se inscrevendo aqui na própria Twitch. Mas só de seguir a gente, você já dá uma força do caralho. A gente tá com quase 1000 seguidores aqui na Twitch, a gente já passou de 2020 só no Spotify, tá? Só no Spotify. Então assim, a gente tá aí expandindo esses projetos, o que é muito bom, o que ajuda aí, enfim, tanto a fechar as contas como a expandir, né? Agora a gente tem, por exemplo, o LED lá no fundo, a gente tem a luzinha aqui na frente e a gente tá estruturando o cenário aí. Então vem muita coisa boa por aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Além disso, você que gosta de comprar livros, a gente tem 3 cupons rolando em 3 editoras diferentes, tá? Caverna do Morcego 50 é o cupom que te dá 50% em qualquer livro da editora Contracorrente. Vai até o último dia do mês, dia 31. Então, você que quer comprar livro da Contracorrente, aproveita que é 50%. Caverna do Morcego 50.
Além disso, a gente tem o cupom de desconto hashtag morcego na autonomia, que te dá 20% de desconto nas compras da autonomia literária. Você que tem interesse em comprar livros da autonomia literária, vai lá, hashtag morcego na autonomia e te dá 20% de desconto. E na expressão, aí só estão os livros para o grupo de estudos da Caverna do Morcego. A gente tem um grupo de estudos presencial, que o próximo encontro é dia 6. Expressão hífen morcego, que também te dá 20% nos livros que nós iremos trabalhar neste grupo de estudos, tá, família? Alguma pergunta, alguma coisa, algo que vocês queiram falar, algum livro que vocês acham que eu deveria ler, avisem agora, antes da gente começar aqui e entrar na live. Agora é o momento, antes de entrar na leitura, perdão. Agora é a hora. Tudo com vocês. Agora é a hora. Não se esqueçam de se hidratar, viu, família? Bebam bastante água. Galera de São Paulo, eu sei que tá frio, mas o tempo continua seco. É importante continuar se hidratando, tá? Cadê? Opa, tudo certo aqui. Beleza. Tudo certo aqui também. Ninguém falando nada. Então, abram o texto. Tô abrindo aqui o texto. Cadê? Página 86 do livro físico. Contribuição do ouro do Brasil para o progresso da Inglaterra. Então, já começa bem direto, né? O ouro começara a fluir do preciso momento em que Portugal assinava com a Inglaterra o Tratado de Methuen. Ou Methuen, vai saber. Em 1703. Então, o momento que o ouro começa a fluir é mais ou menos nos anos de 1700. 200 anos depois que a gente tem iniciado esse processo de colonização. Tal tratado foi a coroação de uma longa série de privilégios conseguidos pelos comerciantes britânicos em Portugal. Em troca de algumas vantagens para seus vinhos no mercado inglês, Portugal abria seu próprio mercado e o de suas colônias às manufaturas britânicas. Por causa do desnível do desenvolvimento industrial, já então existente, a medida implicava para as manufaturas locais uma condenação à ruína. Então, a gente está falando de uma mudança no próprio mercado. Quando a gente fala dos ciclos que acontecem, a gente está falando mais ou menos disso, dessas mudanças que vão acontecendo no nível do mercado, em escala produtiva, em objeto de produção e por aí vai. Não era com vinho que seriam pagos os tecidos ingleses. Lembra que quando a gente tem o processo, a gente tem a questão dos cercamentos na Inglaterra, a expulsão dos camponeses e tal, todo esse processo, né? Mas com o ouro do Brasil, e pelo caminho restariam paralíticos os teares de Portugal. Então, o que pagava os tecidos, além de outros produtos, né, era o ouro. Só que não era Portugal que tinha o ouro, quem tinha o ouro era a colônia dessa metrópole, né, que era o Brasil, e o ouro não ficava com Portugal, então Portugal simplesmente tirava o ouro daqui e pagava as coisas. Portugal não se limitou a matar no ovo sua própria indústria. De passagem, aniquilou também os germes de qualquer tipo de manufatureiro, de desenvolvimento manufatureiro no Brasil. Portanto, Portugal não só se matou, mas também matou o Brasil. O reino proibiu o funcionamento de refinarias de açúcar em 1715. Não podia mais ter refinaria aqui. Em 1729, criminalizou a abertura de novas vias de comunicação na região mineira. Em 1785, ordenou que fossem incendiados os teares e as fiações do Brasil. Repare então que, como quando a gente lê o Silvio Almeida, a gente entra no tocante dessa discussão, né? De que, a questão da dependência do Brasil não é uma questão simplesmente atual. É uma questão que tem caráter histórico. É uma questão que foi construída. Foi uma necessidade do desenvolvimento capitalista e continua sendo uma necessidade desse mesmo sistema. Olha o que está sendo exposto aqui. Portugal, para a Inglaterra conseguir o ouro e progredir e desenvolver, Portugal precisou matar todo e qualquer tipo de nascimento de indústria aqui. Repara então que queimar senhores é só a revanche sendo feita. Exato. Para falar, no mínimo, é um ato de justiça, no mínimo. Assim, totalmente válido.
Mas então, todo esse processo de dependência... Bom dia, Lucas Bill, que seja bem-vindo, camarada. Tudo bem? Tudo suave? Não sei se você está chegando agora, mas novamente vou disponibilizar aqui o Drive. Aí, a gente está lendo as vias abertas da América Latina e estamos acabando a primeira parte da primeira parte. É porque ele divide em primeira parte, ele divide essa primeira parte em alguns capítulos, enfim. E aí, é isso. Então, o processo de dependência do Brasil na composição da mundialização, da globalização do capitalismo, é um processo construído historicamente. Inglaterra e Holanda, campeãs do contrabando do ouro e de escravos, que amealharam grandes fortunas no tráfico ilegal de carne negra, por meios ilícitos, apossaram-se, segundo se estima, de mais da metade do metal que correspondia ao imposto do quinto real, que no Brasil era recebido pela coroa portuguesa. Então metade do que a coroa portuguesa adquiria por causa do ouro ia para a Inglaterra. Mais da metade, perdão. Mais da metade, Inglaterra e Holanda. Tudo ótimo com vocês. Estamos levando, não tá bem, mas estamos bem. Esse livro é fantástico. Se você for pegar o PDF, deve ser a página 52, 53 mais ou menos, tá? No livro físico a gente está na página 87. Mas a Inglaterra não recorria somente ao comércio proibido para canalizar o ouro brasileiro na direção de Londres. As vias legais também lhe pertenciam. Então a Inglaterra ela domina tanto as vias ilegais como as vias legais. O auge do... é isso mesmo. O auge do ouro, que implicou o fluxo de grandes contingentes populacionais portugueses para Minas Gerais, estimulou fortemente a demanda colonial de produtos industriais e, ao mesmo tempo, proporcionou os meios de pagá-los. Lembrando, galera, podem ir comentando enquanto eu falo, tá? Enquanto eu tô lendo aqui, discutindo, podem ir comentando, não fiquem acuados. Do mesmo modo que a prata de Potosí rebotava no solo espanhol, o ouro de Minas Gerais apenas transitava em Portugal. Existe aquela discussão, né? Portugal e Espanha são os primeiros países que se lançam maritimamente. O que acontece é que eles acabam perdendo essa questão de serem protagonistas do desenvolvimento, né? E aí tem a questão da forma como eles optam pela industrialização, protecionismo, enfim, todas essas questões relacionadas a essa parte econômico-política, né? Em 1755, o Marquês do Pombal, primeiro-ministro português, tentou a ressurreição de uma política protecionista, justamente o que eu estava falando, mas já era tarde. Denunciou que os ingleses tinham conquistado Portugal sem os inconvenientes de uma conquista, que abasteciam 2/3 de suas necessidades e que os agentes britânicos eram donos da totalidade do comércio português. Portugal não produzia praticamente nada. E tão fictícia era a riqueza do ouro que até os escravos negros que trabalhavam nas minas da colônia eram vestidos pelos ingleses. Então Portugal servia apenas de intermediário. Ao mesmo tempo que ele pegava o ouro para pagar, ele comprava o tecido e o tecido também era comprado pelos negros escravizados. Portanto, Portugal só estava ali tipo de idiota. Celso Furtado fez notar que a Inglaterra, seguindo uma política clarividente em matéria de desenvolvimento industrial, utilizou o ouro do Brasil para pagar importações essenciais que fazia contra os países. E assim conseguiu concentrar os investimentos no setor manufatureiro. Portanto, foi uma leitura que os economistas ingleses e os políticos ingleses fizeram de entender o rumo que a mercantilização estava tomando. Nada mais que isso. Foi simplesmente uma leitura acertada do que estava rolando. Rápidas e eficazes inovações tecnológicas puderam ser aplicadas graças a essa gentileza histórica de Portugal. O centro financeiro da Europa se deslocou de Amsterdã para Londres. Segundo algumas fontes britânicas, as entradas de ouro brasileiro em Londres alcançavam 50 mil libras semanais em alguns períodos. Lembra que a gente não está falando de recentemente, tá? 1700, família. 1700. Sem esta tremenda acumulação de reservas metálicas, a Inglaterra posteriormente não teria conseguido enfrentar Napoleão. Por que a Inglaterra se torna a principal defesa contra Napoleão? Por causa de toda essa questão histórica. OVNI, cerveja, alien dançante e algum país alienígena. É isso, família. É isso, é sobre isso.
No solo brasileiro, nada restou do impulso dinâmico do ouro, exceto algumas igrejas e, é claro, as obras de arte. Seja bem-vindo, Rodrigo Meyer. Como você tá, camarada? Tudo suave? Em fins do século XVIII, embora ainda não tivessem esgotado os diamantes, o país já estava prostrado. A receita per capita dos 3 milhões de brasileiros, segundo cálculos de Celso Furtado e nos termos do atual poder aquisitivo, então a gente está falando da renda em comparação com 1950, mais ou menos, não superava 50 dólares anuais por pessoa, tá? E este era o nível mais baixo de todo o período colonial. Tudo ok por aqui? Tudo suave, tudo de boa. Minas Gerais, então, caiu verticalmente no abismo de decadência e ruína. Incrivelmente, um autor brasileiro agradece o favor e sustenta que o capital inglês que saiu de Minas Gerais serviu à imensa renda bancária que propiciou o comércio entre as nações e tornou possível levantar o nível da vida dos povos capazes do progresso. Quem fala isso é Lima Júnior, né? Que sente uma grande alegria pela, abre aspas, expansão do imperialismo colonizador, que os ignorantes de hoje, movidos por seus mestres moscovitas, qualificam de crime, fecha aspas. Portanto, o roubo do ouro, o saque do ouro, a escravidão, foi o que proporcionou a possibilidade de uma expansão imperialista, de um avanço do capitalismo a nível global. Logo, o modo de produção escravista colonial, por mais que não seja capitalista, é o que dá base para a sociedade capitalista. E se esse modo era apoiado em patriarcado, misoginia, racismo e por aí vai, no que vai ser apoiado o capitalismo? Nas mesmas questões. Reparem que são livros de questões totalmente diferentes. O livro do Eduardo Galeano, o livro do Silvio Almeida, mas no tocante, eles estão abordando uma temática que vai se estruturar um da leitura do outro. Importante isso. Condenados por Rodrigo Meyer. Muito obrigado pela inscrição no grupo 1, camarada. Calma aí. Vai, funciona? Esse controle não funciona de vez em quando e às vezes não faz o que eu queria que fizesse. Cadê? Aí, piscando. Agora sim, piscando. Muito obrigado pela inscrição, camarada. Tuts. É isso, pronto. Voltamos pro azul. Muito obrigado mesmo aí por acreditar e por fortalecer o projeto, família. De verdade. Caralho. Eu amo vocês, família. Eu amo vocês. E agora vem uma frase do próprio Eduardo Galeano, né, que ele fala: condenados inflexivelmente à pobreza em função do progresso alheio, os povos mineiros, incapazes, se isolaram e tiveram de se resignar em arrancar seus alimentos das pobres terras já despojadas de metais e pedras preciosas. A agricultura de subsistência ocupou o lugar da economia mineira. E aí reparem como política e economia vão se interligar inevitavelmente, principalmente para uma análise do que acontece dentro do capitalismo, né? O que aconteceu em relação ao colonialismo, à escravidão e ao posterior desenvolvimento imperialista tem relação direta com o que vai resultar, por exemplo, nessas sociedades hoje. Parte da minha família vem de Minas e vem de raiz tanto africana quanto de raiz indígena. Só que, quando a gente olha tudo o que aconteceu, o que acontece com essa parte da minha história? A gente tem só uma linhagem ali que a gente sabe que teve, mas a gente acaba não tendo contato, por exemplo, porque acontece essa dissipação de tudo que se formava ali, de tudo que se estruturava ali, por causa do lucro, né? Você pra mim é lucro, máquina de lucro. Em nossos dias, os campos de Minas Gerais são, como os do Nordeste, reinos do latifúndio e dos coronéis da fazenda, impertérritos bastiões do atraso. A venda de trabalhadores mineiros às fazendas de outros estados é quase tão frequente quanto o tráfico de escravos de que os nordestinos padecem. Há pouco tempo, Franklin de Oliveira percorreu Minas Gerais. Encontrou casas de pau a pique, pequenos povoados sem águas e luz, prostitutas com uma idade média de 13 anos na estrada que vai ao Vale do Jequitinhonha, loucos e famélicos à margem dos caminhos. É o que ele conta em seu recente livro, A Tragédia da Renovação Brasileira. Henri Gorsex diz com razão que Minas Gerais tinha um coração de ouro num peito de ferro.
mas a exploração de seu famoso quadrilátero ferrífero em nossos dias ocorre por conta da... E aqui a gente entra em questões interessantes, família. Hana Mining Co., Companhia Hana de Mineração e de Bethlehem Steel, ferro de Bethlehem, ferro, né? Steel é ferro. Associadas para tal fim. As jazidas foram entregues em... Ó quando as jazidas foram entregues, família. Vê se vocês se recordam de algo que aconteceu nessa data. 1964. Ao cabo de uma sinistra história. Em mãos estrangeiras, o ferro não deixará nada além do que deixou o ouro. Portanto, novamente, como a gente fala sobre a questão da ditadura, né? A gente realmente tem uma questão de economia crescente. Só que uma economia crescente para quem? Tal como foi na época da colonização, se achou ouro, se produziu riqueza, as vilas eram ricas, os povoados eram ricos. Só que para os povoados isso não era importante. E para o capitalista, dane-se os povoados. O que importava era só a riqueza. Em 64, a classe dominante, os grupos dominantes, não só nacionais, mas também internacionais, vão, novamente, extrair tudo o quanto é possível de riqueza, sem se importar com o rastro de morte, de sangue, de destruição que deixam. E é o que a gente tem hoje, por exemplo, com a Vale, né? Pra mostrar que não é só em caráter de exceção, tipo colonização e ditadura. Mas isso é uma normalidade do sistema capitalista. Não só uma normalidade, como uma necessidade. Apenas a explosão do talento restou como lembrança da vertigem do ouro. Isso para não mencionar os buracos das escavações e as pequenas cidades abandonadas. Portugal tampouco pôde resgatar outra força criadora que não fosse a Revolução Estética. O convento de Mafra, orgulho de Dom João V, levantou Portugal da decadência artística. Em seus carrilhões de 37 sinos, em seus vasos e seus candelabros de ouro maciço, ainda cintila o ouro de Minas Gerais, intrínseco ao capitalismo. Perfeitamente, Rai. Muito obrigado por estar aqui, camarada. Que honra você estar aqui. Felicidade demais em te ver aqui. As igrejas de Minas foram grandemente saqueadas e são raros os objetos sacros de tamanho portável que nelas perduram, mas para sempre vão remanescer, alcançadas sobre as ruínas coloniais, as monumentais obras barrocas, os frontispícios e os púlpitos, os retábulos, as tribunas, as figuras humanas que desenhou, talhou ou esculpiu Antônio Francisco Lisboa, o aleijadinho, o genial filho de uma escrava e de um artesão. Morte à mineração. Perfeito. Morte à mineração, morte ao latifúndio, morte à burguesia. Já agonizava o século XVIII, quando o aleijadinho começou a modelar em pedra um conjunto de grandes figuras sagradas, ao pé do santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. A euforia do ouro era coisa do passado. A obra se chamava Os Profetas, mas já não havia nenhuma glória para profetizar. Toda a pompa e toda a alegria tinham desaparecido e não havia lugar para nenhuma esperança. O testemunho final, grandioso como um enterro para aquela fugaz civilização do ouro nascida para morrer, foi legado aos séculos seguintes pelo artista mais talentoso de toda a história do Brasil. O aleijadinho, desfigurado e mutilado pela lepra, realizou sua obra-prima amarrando o cinzel e o martelo às mãos sem dedo. E a cada madrugada seguia para sua oficina, arrastando-se de joelhos. A lenda assegura que na igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia em Minas Gerais, os mineiros mortos ainda celebram missa nas frias noites de chuva. Quando o sacerdote se volta no alto mor, erguendo as mãos para o céu, vê-se os ossos de seu rosto. Enfim, assim a gente termina a fase do ouro trazida por Eduardo Galeano. Com uma linguagem poética, ele encerra, com uma linguagem que busca retratar a questão de escassez, usurpação, de realmente invasão colonial, tirando toda a riqueza, que não resulta só no fim da riqueza, mas resulta em vilas vazias, povoados destruídos e um sacerdote onde você consegue ver os ossos. Ou seja, será isso no sentido de que as pessoas mal têm o que comer? Porque, sabe, essa referência de realmente você ver os ossos da pessoa porque a pessoa é tão magra, no sentido de desnutrida, de fome.
fica em aberto essa discussão, porque ele não define, né? Mas é uma linguagem poética que ele está colocando. E agora a gente entra para outro grupo que nós também devemos desejar morte, né? Que é dos latifundiários. Primeiramente, perguntas, comentários, opiniões, família, algo que vocês queiram falar. Agora é a hora. Agora é o momento. Antes da gente entrar em o rei açúcar e outros monarcas agrícolas. Essa parte é uma parte bem tensa porque já é mais atual ainda, né? A gente vai trabalhar com muitos elementos que perduram até hoje. Enfim, eu gosto dessa parte, mas é uma parte bem pesada mesmo. Enfim, nada? Então, bora então entrar nessa questão do açúcar então, família. Ele começa por as plantações, os latifúndios e o destino. Curiosidade, se você pegar esse trecho no espanhol, ele é rítmico. Sempre bom lembrar que ele também é poeta e às vezes ele faz isso. Cara, quando a gente lê o prefácio dessa edição, é muito louco porque ele é totalmente poético, né? Ele é totalmente poético. E é um bagulho que quando você vai lendo o resto do livro dele, realmente é poético. Agora eu tenho que ler espanhol também. Eu nem sei espanhol muito bem, mas eu vou ter que ler. Só pra pegar essa questão rítmica, porque eu acho sensacional. Caracas, que da hora, velho. Eduardo Galeano é brilhante, né? Ele é elite, né? Já dizia Cazé. Elite. Porque isso é realmente uma coisa não só difícil de fazer, mas você conseguir colocar ritmicidade, poesia e uma leitura da realidade concreta, porra, difícil, velho, difícil. E por isso que é bom ter gente de letras aqui com a gente, né? Gosta assim. Camarada, como você entende que toda essa história de exploração e colonialismo influencia as políticas do desenvolvimentismo que estão espalhadas por toda a América Latina? Quando a gente continuar lendo o Eduardo Galeano, ele vai explicar na prática como isso acontece, tá? A gente leu no Silvio Almeida ontem, inclusive eu recomendo muito ver o episódio de ontem, que é o episódio que a gente encerra, falando sobre dependência. Ou seja, para certos países do centro do capital se desenvolverem, eles precisam da exploração de outros países. Lembrando que a acumulação do capital, de acordo com a leitura de Marx, ela começa a partir da exploração de territórios que não eram capitalistas. E o capital ele necessita de uma acumulação constante, e constante que eu digo é sempre aumentando. Ele precisa disso. Logo, vão ter grupos que vão precisar disso. Ao acontecer o colonialismo, e ao achar a ferramenta do racismo para expandir e aprimorar o capitalismo, o colonialismo, o capitalismo vai olhar e vai falar, isso não é tão ruim. Porque vamos lá, a gente não tem, por exemplo, lutas emancipatórias no Brasil. Muito pelo contrário, ocorre uma rendição total ao capitalismo internacional. Uma rendição total. Quando a gente fala, por exemplo, em 1964, a gente tem venda para 2 mineradoras norte-americanas que vêm aqui e fazem a mesma coisa que os portugueses fizeram com o ouro. Ou que os holandeses ou que os ingleses fizeram com o ouro. A mesma coisa, só que com a prata. Então a gente tem uma situação parecida. Só que essa situação parecida, ela não vem necessariamente porque a burguesia nacional quer isso, embora ela tenha lucro com isso. Mas é porque os países imperialistas, eles querem isso, são eles que estão vindo aqui fazendo isso. Logo, o capitalismo, os centros do capital, eles precisam da permanência desse modo de dominação para continuar expandindo e lucrando e aumentando o valor do capital. O capitalismo, vamos lá, o modo de produção escravista colonial, ele surge ao mesmo tempo que está acontecendo o fim do feudalismo. É o tempo que começa a mercantilização. E a mercantilização é a forma primária do capitalismo. É o capitalismo antes do capitalismo moderno. É o capitalismo antes dele conseguir se expandir globalmente. É o capitalismo antes do imperialismo. Mas é o nascimento do capitalismo. Se você tem a dominação por países que estão desenvolvendo o capitalismo, embora seja outro modo de produção, o capitalismo global ele vai ser definido por isso. Inevitavelmente. A gente poderia trabalhar com C? Poderia, mas C não é o que aconteceu. A gente tem o que aconteceu. Isso é um fato que aconteceu.
Para manter a dominação, você precisa disso. E aí a gente entra em outro elemento. Por exemplo, a gente sempre entra nesse tocante quando a gente discute essa questão da dependência, né? O capital, ele consegue extrair mais valor de um trabalho não remunerado também. Como, por exemplo, a questão... Exato. Bom ponto, Rodrigo Meyer. Não, e se liga, o lucro, por exemplo, o trabalho não pago. O trabalho não pago das mulheres, porque ele é chamado de trabalho, porque ele ainda gera algum tipo de riqueza, em menor ou maior nível, que é uma riqueza não diretamente, não vou nem dizer contabilizado, mas material. Tipo assim, elas não recebem salário, por exemplo. Porém, elas estão gerando, de algum modo ou de outro, produtividade pro capitalismo. Alguém do outro lado está acumulando, inclusive, um trabalho não pago. Para você ter mais trabalho não pago, o ideal é você ter pessoas que não sejam englobadas dentro da cadeia produtiva. Isso é essencial. Você ter pessoas que vão estar o tempo todo em uma situação tão marginalizada e tão precarizada que, além de servir como exército reserva para trabalhos, vão cumprir outras funções que não vai gerar nenhum salário mínimo para elas, só que vai gerar uma riqueza imensa pro capitalismo. Como que a iFood e Uber crescem tanto e os trabalhadores são tão fodidos? Saca? Todo esse tipo de trabalho precarizado vai arrumar para isso. Como que é mais fácil de você ter essa dominação? Se você impõe uma questão da sociedade que vai buscar relembrar toda a estrutura colonialista e de escravidão que existiu antes, que era exatamente isso. Os escravos não tinham salário, os escravos não comiam bem, não tinham lugar onde dormir, não tinha nada disso. Uma super exploração do trabalho e uma super exploração de muitas vezes um trabalho não remunerado. Isso é muito mais fácil quando você tem a estrutura colonial, porque ela fazia isso. Então o capitalismo ele vai atualizar isso. Porque toda vez que existe um governo de esquerda... não vou nem trazer isso. Eu escrevi um episódio, vai sair mês que vem no máximo, usando esse livro aqui, ó. Ninguém regula a América. Guerras híbridas e intervenções estadunidenses na América Latina. Como eu sei que tem uma galera que discute guerras híbridas, eles não chegam a afirmar que várias coisas que acontecem aqui são guerras híbridas. Mas eles entram numa discussão sobre a definição, tá? Esse ponto, então, a gente elimina. Intervenções estadunidenses na América Latina. Eles afirmam o seguinte. Durante todos os momentos onde a gente houve crise, depois que os Estados Unidos era a maior potência, os Estados Unidos volta os olhos para a América Latina. Por quê? Porque aqui a gente tem, além de um potencial de revolta, a gente tem várias lutas nacionalistas, num sentido ainda não revolucionário, tá? Mas várias lutas nacionalistas. E isso prejudica a acumulação de capital no centro do capital. Então o que eles precisam? Implementar novas práticas e novas ferramentas que busquem controlar. Por exemplo, galera, se o Bolsonaro fizer golpe, a gente vai ser contra e tal, não sei o que, a gente vai colocar exército e pá, não sei o que. Beleza. Vamos supor que os Estados Unidos realmente opte por isso. Por não deixar o golpe acontecer. Beleza, show. Só que eles vão estar querendo colocar algumas coisas aqui pra proteger do golpe, né? O que vai acontecer com o governo que for atuar? Ele vai ter que ficar totalmente rendido ao que acontece nos Estados Unidos. Ao que aconteceu na Bolívia nesses últimos anos. Ao que acontece no Chile, Colômbia e por aí vai. Portanto, a gente vê uma necessidade do capital para ocorrer essa acumulação constante. A questão do Banco Mundial, do FMI e tudo isso. Entre um governo de esquerda, a gente quita suas dívidas se vocês colocarem aí as propostas que a gente tem. Todas essas propostas são propostas que vão, por exemplo, seguir a agenda neoliberal. E ponto. Que é o que o Brasil está entrando agora. Que é o que a Colômbia passa há uns anos e tal, não sei o quê. Principalmente depois de 2010. Principalmente, tá? 2008 é quando começa a crise, né? 2015 é quando a crise se reafirma. E aí em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, a gente tem uma mudança de ciclos na América Latina.
Enfim, basicamente isso. Eu sei que ficou meio confuso, mas tá saindo podcast sobre isso. Então, eu não li sobre neodesenvolvimentismo, tá? Mas, o que eu entendo é que, isso o Silvio Almeida ele coloca, desenvolvimentismo no sentido capitalista, no sentido liberal do termo, é impossível na América Latina, porque a América Latina não consegue se emancipar sem revolução. Ponto. Muito pelo contrário, essas medidas neoliberais que estão vindo pra cá, elas vêm com uma promessa neodesenvolvimentista, são angariadas por vários grupos assim, e no final são coisas conservadoras, reacionárias, neoliberais e que fode o povo trabalhador. Ponto. Ponto. Enfim, voltando aqui, que senão a gente não avança. As plantações, os latifúndios e o destino. A gente vai, no decorrer desse livro a gente vai chegar aí, tá? No decorrer desse livro a gente vai chegar aí. A busca do ouro de prata foi, seguramente, o motor central da conquista. Mas, na segunda viagem de Cristóvão Colombo, ele trouxe às Ilhas Canárias as primeiras raízes de cana-de-açúcar e as plantou em terras hoje pertencentes à República Dominicana. Tamo junto, camarada. Qualquer coisa, dá um salve. Semeadas, brotaram logo, para a grande alegria do almirante, diz Fernando Ortiz, né? O açúcar, que era cultivado em pequena escala na Sicília, nas Ilhas Madeiras e em Cabo Verde, e comprado por alto preço no Oriente, era um artigo tão cobiçado pelos europeus que até nos enxovais das rainhas começou a figurar como parte do dote. Era vendido nas farmácias e pesado em gramas, de acordo com Caio Prado Júnior. Durante pouco menos de 3 séculos, a partir do descobrimento da América, não houve para o comércio da Europa produto agrícola mais importante do que o açúcar cultivado nessas terras. Então o açúcar era realmente importante pra caralho. Multiplicaram-se os canaviais no litoral úmido e quente do nordeste do Brasil. E depois também nas ilhas do Caribe, Barbados, Jamaica, Haiti, Dominicana, Guadalupe, Cuba e Porto Rico. Também, Veracruz e a costa peruana se mostraram sucessivos cenários favoráveis à exploração em grande escala do ouro branco. Era assim que ele era chamado. E agora fiquei uma questão aqui. Será que o chocolate ouro branco tem relação com isso? Fiquei em dúvida. De verdade, não sei. E aí, imensas legiões de escravos vieram da África para proporcionar ao rei açúcar a numerosa e gratuita força de trabalho que exigia combustível humano para queimar. Ao mesmo tempo que o escravo é mercadoria, ele é máquina. As terras foram devastadas por essa planta egoísta que invadiu o novo mundo, arrasando matas, malversando a fertilidade natural, extinguindo o humus acumulado pelos solos. O longo ciclo do açúcar deu origem, na América Latina, a prosperidades tão fatais como as que foram engendradas pelos furores de prata e de ouro em Potosí, Ouro Preto, Zacatecas e Guanajuato. Ao mesmo tempo, impulsionou com decisivo vigor, direto ou indiretamente, o desenvolvimento industrial da Holanda, França, Inglaterra e Estados Unidos. Portanto, o açúcar é quem impulsiona isso. O açúcar se torna ele forma um mercado de potências mundiais. O açúcar. E aí lembrando que se a gente lembrar do final do último capítulo, Portugal começa a queimar as refinarias aqui. Toda vez que a gente tem alguma coisa de desenvolvimento econômico, e não que seja bom o desenvolvimento econômico dessa forma, tá, família? Tô colocando os fatos do que aconteceram. Toda vez que acontece algo assim, a gente tem um rendimento ao capital internacional. É o que acontece com o açúcar antes, é o que acontece com a cana-de-açúcar antes, é o que acontece com o petróleo hoje. A plantação, nessa demanda de açúcar no ultramar, era uma empresa movida pelo afã do lucro de seu proprietário e posto a serviço do mercado que a Europa ia articulando internacionalmente. Por sua estrutura interna, no entanto, e considerando que em boa medida bastava em si mesmas, alguns de seus traços dominantes eram feudais, então ainda tinha alguns elementos feudais. Por outro lado, utilizava mão de obra escrava. Então nós estamos falando de 3 idades históricas distintas. Lembra que eu acabei de falar sobre a questão de fim do feudalismo, escravismo e mercantilismo? O próprio Eduardo Galeano confirma isso. Mercantilismo, feudalismo e escravatura ajustavam-se numa só unidade econômica e social, mas era o mercado internacional que estava no centro da constelação de poder que o sistema de plantações desde cedo integrou. Portanto, a gente tinha essas 3 formas,
Só que o mercado que se formava, ou seja, esse nascimento do capitalismo, era o que concentrava todas essas formas. E por isso que no desenvolvimento posterior, ele vai se apoderar das estruturas que já se formavam desses outros modos de produção. Ele vai olhar o que é bom, o que ajuda a estruturar e condensar. Por quê? Vamos lá. No modo de produção escravista, a gente tinha uma dominação baseada na questão racial, no racismo. Beleza. Isso impulsiona economicamente a sociedade que estava presente e dominante. Se a sociedade está impulsionando, se no centro de tudo está o mercado internacional capitalista que se formava, e isso impulsiona esse mercado, o mercado ele vai se formar a partir disso também. Reparem que não é ponto sem nó. Na verdade, tem toda uma relação. Não é uma questão que simplesmente acontece, ou que alguém foi lá e colocou e falou, vai ser assim. Não. Mas tem uma formação histórica, uma formação econômica, uma formação social que vai se entrelaçando, se ajustando e desenvolvendo para o capitalismo. E isso é para mostrar que o capitalismo ele possui um desenvolvimento, ele passa a surgir a partir de determinado ponto. E ele não é algo que, não, o ser humano é mau, ele foi lá e formou. E nem que ele se formou sem o ser humano. Mas é uma relação de tudo que acontece, né? O ser humano, ele não coordena tudo que acontece, porém as ações dele também influenciam o desenvolver do que acontece. Marx. Da plantação colonial, subordinada às necessidades estrangeiras e, em muitos casos, com financiamento estrangeiro, provém em linha reta o latifúndio de nossos dias. Voltamos para Erasto Felício e a Teia dos Povos. Eu sempre gosto de citar. O latifúndio é o inimigo mais antigo. O latifúndio ajuda a impulsionar a economia colonial e escravizadora. Não sei se posso falar assim. Logo, o latifúndio é que ajuda a impulsionar o capitalismo moderno a ser lançado, né? E o latifúndio permanece até hoje. Ele é incorporado por esse capitalismo. Este é um dos gargalos da garrafa que estrangulam o desenvolvimento da América Latina. É atraso. E um dos primordiais fatores da marginalização e da pobreza das massas latino-americanas. E além disso, é uma das coisas que faz a gente ser fudido do jeito que a gente é. O latifúndio atual, mecanizado em grau suficiente para multiplicar os excedentes de mão de obra, dispõe de abundantes reservas de braços baratos. Já não depende da importação de escravos africanos nem da encomenda indígena. Funciona com pagamento de diárias irrisórias e retribuição de serviços em espécie ou trabalho gratuito em troca do usufruto de um pedacinho de terra. Nutre-se da proliferação de minifúndios, resultado da sua própria expansão, e da contínua migração interna de legiões de trabalhadores que, empurrados pela fome, buscam as sucessivas safras. Não só isso, mas a própria fome, a própria pobreza é algo que favorece o latifúndio. A estrutura combinada da plantação funcionava, e assim funciona também o latifúndio, como um filtro projetado para a evasão das riquezas naturais. Evasão das riquezas naturais. Olha o tanto de coisa que o latifúndio brasileiro vende para fora. E nós não temos alimento aqui dentro. Oi, perdi muito. Assim, de leitura não, mas de discussão. A gente já discutiu mineração, a gente tá discutindo latifúndio, a gente já discutiu dependência aqui, o bagulho ficou quente. A gente tá na página 92 do PDF. Alguém sabe que página que é do Drive, família? Acontece, né, Carolina? Acontece. Hora ou outra vai voltar, porque a gente discutiu uma coisa que a gente discutiu ontem do livro do Racismo Estrutural, por exemplo. Então, assim, hora ou outra a gente vai voltar nisso daqui. Fique em paz. Fique em paz. Enfim, a gente está um pouco antes de O Assassinato da Terra no Nordeste do Brasil, que é um subcapítulo. O Assassinato da Terra no Nordeste do Brasil. Um pouquinho antes. Ao integrar-se no mercado mundial, cada área cumpriu um ciclo dinâmico, pela concorrência de produtos substitutivos, pelo esgotamento da terra ou pelo surgimento de outras zonas com melhores condições. Logo sobreveio a decadência. A cultura da pobreza, que a economia da subsistência e da letargia, são os preços que, com o transcurso dos anos, vêm a cobrar o impulso produtivo original. Então reparem que ele relaciona como se fosse algo em cadeia a questão de, Portugal decidiu queimar refinarias de cana no Brasil.
A partir disso, toda a consequência econômica que os países, né, no caso o Brasil, por exemplo, né, que é o mais específico que a gente está trabalhando, vai sofrer, vai ser por causa dessa questão inicial. Essa questão inicial marca a posição que a gente fica com o desenvolvimento do mercado internacional. O Nordeste era a zona mais rica do Brasil e hoje é a mais pobre. Em Barbados e no Haiti habitam formigueiros humanos condenados à miséria. O açúcar converteu-se na chave mestra do domínio de Cuba pelos Estados Unidos, ao preço da monocultura e do implacável empobrecimento do solo. Não só açúcar, essa é a história também do cacau, que iluminou as fortunas das oligarquias de Caracas, do algodão do Maranhão, de súbito esplendor em súbita queda, das plantações de seringueira no Amazonas, convertidas em cemitérios de trabalhadores nordestinos recrutados ao troco de moedinhas, dos arrasados matagais de Quebracho no norte argentino e do Paraguai, dos sítios de Sisal e Ucutã, onde os índios yaquis foram exterminados. É também a história do café, que avança deixando desertos no caminho, e das plantações de frutas no Brasil, na Colômbia, no Equador e nos desditosos países centro-americanos. Com melhor ou pior sorte, cada produto foi se tornando um destino frequente e fugaz para países, regiões e homens. O mesmo itinerário, por certo, foi seguido pelas zonas produtoras de riquezas minerais. Quanto mais cobiçado pelo mercado mundial, maior é a desgraça que o produto causa ao povo latino-americano, que como sacrifício os cria. No entanto, a zona menos castigada por essa lei de aço, o Rio da Prata, que lançava couros e depois carne e lã nas correntes do mercado, não conseguiu escapar da jaula do subdesenvolvimento. Então, o modo de produção específico, colonialista, escravista, aqui da América Latina, ele não vem por acaso, mas ele vem pelo modo capitalista que começava a se formar no centro do capital. O racismo, a dominação não vem por acaso também, mas vem para justificar essa dominação e trazer a acumulação do capital. Logo, o posterior desenvolvimento e a condição de dependência desses países, que é a nossa condição de periferia do capital, ela vem justamente como consequência de toda a formação do sistema capitalista. O sistema capitalista se estrutura em cima disso. Mas não era meritocracia? Na verdade, galera, o Brasil, como um todo, ele é pobre porque aqui a gente só tem gente preguiçosa. É por isso. Não tem nada a ver com exploração, escravização, morte, massacre, retirada de riquezas. Jamais. Jamais. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aconteceu isso daí, sei lá, ontem, velho. Faz muito tempo já. Ninguém quer trabalhar, é foda. Velho, acha? A galera não quer estudar, a galera só quer saber de droga, sexo, só essas coisas. Acha? Nada a ver essas ideias. O assassinato da terra no Nordeste do Brasil. As colônias espanholas proporcionaram, em primeiro lugar, metais. Show! Muito cedo tinham sido descobertos os tesouros e os filões. O açúcar, relegado a um segundo plano, foi cultivado em São Domingos, Haiti, logo em Veracruz, mais tarde na costa peruana e em Cuba. Até meados do século XVII, o Brasil era o maior produtor mundial de açúcar. Mundial. Simultaneamente, a colônia portuguesa na América era o principal mercado de escravos. Muito boa a história do nosso Brasil, né? Nossa, que delícia! A mão de obra indígena, muito escassa, extinguia-se rapidamente nos trabalhos forçados. E o açúcar exigia grandes contingentes de mão de obra para limpar e preparar a terra, plantar, colher, transportar a cana e, por fim, moê-la e purgá-la. Pausa. Eu estava lendo Clóvis Moura, né? Este livrinho aqui, Rebeliões da Senzala, e eu estava lendo a questão da dominação holandesa aqui, e tem alguns trechos de cartas que eles falam sobre os povos africanos melhores para serem trazidos para cá, justamente porque eles continham não só a força para trabalhar nessa questão da cana, mas também domínio da agricultura. Portanto, num primeiro momento, ocorrem vários erros por parte da coroa portuguesa e depois eles conseguem observar de forma mais concreta quem eles trazem para cá. O Portuga no Twitter reclamando da arte, falando foi descobrimento, foi matança. Nossa, não, eu só vi isso daí assim, eu só li assim, eu falei, meu Deus do céu. Não, acha?
Foi, na verdade, eles foram legais. Se não fossem eles, velho. Putz, velho. Parece uma... Ah, não vou fazer esse... Eu ia zoar uma página de meme que posta um bagulho aí sobre maior formação política, mas eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto. A sociedade colonial brasileira, subproduto do açúcar, floresceu na Bahia e em Pernambuco, até que o descobrimento do ouro deslocou seu núcleo central para Minas Gerais. Então, antes do descobrimento do ouro no Brasil, capitanias hereditárias, escravização, bababá, Nordeste, cana-de-açúcar e pá, não sei o quê. Quando descobre-se o ouro... Desculpa, família, hoje eu tô no campo do deboche, sem reflexões profundas. Não, fechou. Então, Ana Carolina, você fica fazendo as piadinhas e eu fico nas reflexões aqui, então. E aí a gente mescla, porque senão eu entro nesse campo aí já era. Aí já era. As terras foram cedidas pela coroa portuguesa, em usufruto, aos primeiros e grandes terras-tenentes do Brasil. A façanha da conquista deveria ocorrer paralela com a organização da produção. Somente 12 capitães receberam, por carta de doação, todo o imenso território colonial inexplorado. E aqui tem Sérgio Bagu falando sobre isso. Para explorá-lo a serviço do monarca. No entanto, foram capitais holandeses que, na maior parte, financiaram o negócio, que era a rigor mais flamengo do que português. Então, assim, Portugal só fez uma coisa, ó, descobrimos, vamos mandar a gente pra lá. Dinheiro, vocês arrumam pra gente. As empresas holandesas não participavam tão só da instalação de engenhos e da importação de escravos. Recolhiam o açúcar bruto em Lisboa e o refinavam, obtendo ganhos que chegavam a terça parte do valor do produto. Celso Furtado é quem fala sobre isso. E o vendiam na Europa. Então, tal como o Brasil é hoje, a matéria-prima produzida aqui era vendida ainda de forma bruta para fora. Lá fora, eles refinavam, aprimoravam e tal, e vendiam o produto final. A Dutch West India Company, em 1630, invadiu e conquistou a costa do Nordeste no Brasil para assumir diretamente o controle do produto. Era preciso multiplicar as fontes do açúcar para multiplicar os lucros, e a empresa ofereceu aos ingleses da ilha de Barbados todas as facilidades para o início do cultivo de grande escala nas Antilhas. Trouxe colonos do Caribe para o Brasil, de modo em que seus flamantes domínios adquirissem os necessários conhecimentos técnicos e capacidade de organização. Mas, quando eles foram expulsos em 1654, os holandeses, eles já haviam solidificado as bases para que Barbados se lançasse numa furiosa e ruinosa concorrência. Então, no fim das contas, Portugal é a prova de que não existe meritocracia. Os caras se esforçaram tanto para serem filhas da puta tão grande como os vizinhos, e hoje eles são os fudidos sempre em crise econômica, chorando pela morte do seu sotaque. Caralho. É isso. Então Holanda tinha levado negros e raízes de cana, tinha construído engenhos, proporcionando-lhes todos os implementos. As exportações brasileiras rapidamente caíram pela metade, e a metade também caíram os preços do açúcar em fins do século XVII. Entretanto, em 2 décadas, se multiplicou por 10 a população negra de Barbados. As Antilhas estavam mais perto do mercado europeu, Barbados proporcionava terras ainda virgens e produzia com melhor nível técnico. As terras brasileiras estavam cansadas. A formidável magnitude das rebeliões de escravos no Brasil e o aparecimento do ouro do sul que arrebentava a mão de obra das plantações precipitaram também a crise do Nordeste açucareiro. E aqui é uma coisa bem interessante, trazendo novamente o Clóvis Moura, né? Ele fala que onde existiu a escravidão, existiu rebelião de escravos. Perfeito. Até aí, suave. Só que ao falar sobre a Holanda, ele vai falar sobre um negro ex-escravizado que luta junto com Portugal para expulsar os holandeses. E toda uma composição de povos que estavam naquela região de Pernambuco, ou próximo dali, que vão lutar já que tinham a promessa da liberdade. Eles começam a lutar... Deixa eu pegar a data certinha só para não confundir, tá, família? Vou pegar aqui certinho só para trazer um pouco mais concreto para vocês. Cadê que tem aqui certinho? Henrique Dias, tá? O nome do cara. Henrique Dias. Mas, porém, contudo, entretanto, cadê?
Cadê a data? Eu preciso da data. Tinha uma data aqui. Ah, tá, aqui, ó. Ó, ele coloca aqui 1630, né? O Eduardo Galeano. Aí aqui, Henrique Dias, ele vai chegar em 1640, tá? 1640. 3 anos antes, em 1637, já existe relatos de... E olha a genialidade dos escravizados revoltosos. Que eles começavam... Ó, aqui. O depoimento de um holandês, o Agitan, é conclusivo. Se na primeira metade do ano de 1637 o cultivo de cana-de-açúcar não progrediu, deve-se atribuir isso não só à devastação das plantações sistematicamente levadas a efeito pelos depredadores inimigos. Portanto, os trabalhadores negros eles fazem duas coisas. Eles começam a fugir em massas e bandos, massas e bandos, e os que buscam resistir começam a queimar tudo. Cara, é muito maluco, tem gente que ainda tanca o papo de que os povos escravizados aceitaram docilmente as correntes. Ninguém nunca se rebelou contra nada, né? Exato. E assim, de verdade, uma das coisas que eu... Assim, foi a melhor coisa da minha vida é estudar esses processos. Porque você vai entender que existe toda uma complexidade, até em nível organizacional, de momentos de rebeliões, formas de rebeliões, quem luta com quem, contra quem, por que faz isso, como que faz, articulação. E aí você vai falando, caralho, é isso, é um bagulho complexo, mas é um bagulho possível, velho. É ao mesmo tempo subestimar e superestimar o poder da colonização no nível que eu nem entendo. Quando o Marx ele fala, tipo, ó galera, o motor da sociedade é a luta de classes, ele tá falando justamente sobre isso, não necessariamente sobre o capitalismo, mas que todo modo de produção vai existir revoltas, vai existir luta. É que a história é baseada em resultados, né? É isso, e não vale a pena você contar, né? Porque se você contar, por exemplo, pô galera, na verdade a gente tem mais de 10 rebeliões negras que conseguiram quase subverter a escravidão. Ó galera, o que aconteceu no Haiti no final dos anos 1700, antes mesmo de existir modo rápido de carta, em menos de 2 anos já tava respaldando no Brasil todo. E a gente já tinha cantos falando sobre São Domingos. Vocês têm a noção da potência que é isso? Quanto tempo demorava para um barco vir de lá para cá? Qual que seria a chance de um escravizado, de um ex-escravizado, porque lá tinha acontecido a rebelião, conseguir chegar aqui e contar a história e passar para frente isso? E os povos daqui se inspirarem aqui, mas não só isso. Muito antes disso, as rebeliões que aconteceram aqui já eram contadas no Haiti. Saca? De você ter, um pouco após a formação da Primeira Internacional, aqui, escravizados falando sobre Revolução Socialista e os escravos que produziam esculturas de São Domingos estarem produzindo esculturas dos socialistas, tá ligado? Cara, é muito louco o poder que existia nessas organizações. De você olhar e falar, pô, beleza, na Bahia a gente teve alguns povos que tentaram revolução durante 10, 15 anos seguidos. E toda vez que falhavam, eles voltavam com mais força. Porque eles tinham um modelo de organização que era baseado em coisas que eles já vinham da cultura deles, mas eles aprimoravam por causa do que eles passavam aqui. Que Palmares já buscava, antes de existir qualquer palavra sobre socialismo, uma nova forma de produção, um novo modelo de organização social, que era um modelo que não era apenas o que eles faziam nos povos dele quando eles estavam no continente africano. Muito pelo contrário, eles entendiam o que eles estavam passando, eles não sabiam o que eles estavam criando, isso é claro pelo que eles escreviam, mas eles entendiam que, ok, escravidão não dá, colonização não dá, a gente precisa se organizar de uma forma que a gente se autossustente. Pum! Saca? Olha como o Clóvis Moura termina a porra do capítulo, velho. Olha como ele termina a porra do capítulo. Aqueles escravos que abandonaram os engenhos e se embrenharam nas matas, constituindo-se em focos guerrilheiros autônomos ou se organizando em quilombos, ou seja, já duas formas diferentes de organização, não agiam tendo em mira obter a liberdade através da benignidade dos seus senhores. Impuseram-na da forma radical contra a vontade dos mesmos. Isso a gente tá falando antes dos anos 1700, velho. Antes dos anos 1700. Se os holandeses são expulsos em 1654, a gente tá falando de 1650. Faltavam mais 50 anos pra gente chegar em 1700. Faltavam mais de 350 anos pra gente chegar no hoje, velho. Mais de 350 anos atrás. Mais de 350 anos atrás, velho.
Mas o coletivo do Atlético vai radicalizar o mundo. Não fale assim da maior organização de formação política, tá? Então foi uma crise definitiva. Prolonga-se, arrastando-se penosamente de século em século até nossos dias. Portanto, a rebelião escrava, ela conseguiu romper com um ciclo econômico. Só que, claro, o colonialismo, a acumulação primitiva do capital precisava de mais. O capitalismo precisava de mais para se consolidar. Então, novas formas de manter essa economia e aumentar a produção de mais valor vão ser encontradas, né? O açúcar arrasou o Nordeste. A úmida faixa litorânea, bem regada pelas chuvas, tinha um solo de grande fertilidade, rico em humus e sais minerais, coberto de matas da Bahia ao Ceará. Esta região de matas tropicais se transformou, como disse José de Castro, numa região de savanas. Naturalmente, nascida para produzir alimentos, passou a ser uma região de fome. Onde tudo brotava com vigor exuberante, o latifúndio açucareiro destrutivo e avassalador deixou rochas estéreis, solos lavados e terras erodidas. É tudo culpa do lucro e do latifúndio. Antes tinham sido feitas ali plantações de laranjeiras e mangueiras, que logo foram abandonadas à própria sorte, reduzidas a pequenos pomares em torno da casa do dono de engenho, exclusivamente reservados para a família do plantador branco. Os incêndios que abriam a terra para os canaviais devastaram as matas e com elas a fauna. Desapareceram os veados, javalis, os tapires, os coelhos, as pacas e os tatus. O tapete vegetal, a fauna e a flora foram sacrificados nos altares da monocultura, a cana-de-açúcar. A produção extensiva esgotou rapidamente os solos. Em fins do século XVI, havia no Brasil não menos de 120 engenhos, que somavam um capital aproximado de 2 milhões de libras. Mas seus donos, que possuíam as melhores terras, não cultivavam alimentos. Importávamos, assim como importavam também uma vasta gama de artigos de luxo que chegavam de ultramar, juntamente com os escravos e bolsas de sal. Como de costume, a abundância e a prosperidade eram simétricas à miséria da maioria da população, que viviam em estado de crônica subnutrição. Reparem na semelhança que existe entre a porra do colonialismo e o capitalismo. Deixa eu marcar aqui. A pecuária é os meninos da pecuária. Foi empurrada para os desertos do interior, distantes da faixa úmida do litoral. O sertão que, com 2 reses por quilômetro quadrado, proporcionava e ainda proporciona uma carne dura e sem sabor, sempre escassa. Nunca ouviu? É os meninos da pecuária. Não para. Senta aqui nós faz dinheiro. É isso, né? É a pecuária. Daqueles tempos coloniais, nasce o costume de comer terra, ainda vigente. Nunca ouvi, pô. Ainda bem, graças a Deus. Porque depois que você começa a ouvir, essa música fica na cabeça. Eu morei um tempo no interior, né? Então, assim, sempre que tiver algum jovem de Hilux que for filho de dono de sítio, vai estar ouvindo essa música. Daqueles tempos coloniais, nasce o costume de comer terra, ainda vigente. A falta de terra causa anemia. O instinto compele as crianças nordestinas a compensar com terra os sais minerais ausentes de sua alimentação habitual, limitada à farinha de mandioca, ao feijão e, com sorte, ao charque. Antigamente, castigava-se esse vício africano das crianças, pondo-lhes focinheiras ou pendurando-as dentro de cestas de vime distantes do chão. Então repare, olha que doideira, né? A porra do colonialismo leva as pessoas aqui presentes à miséria. Por causa da miséria e da falta de uma alimentação completa, algumas crianças começam a comer terra para suprir esses sais minerais. Por consequência do colonialismo, tá? E aí, os estrangeiros, os invasores vão chegar e vão falar: eles estão fazendo isso porque eles são primitivos, porque na verdade isso daí acontece porque é um vício africano. Salve, salve, Minhoca 2D, muito obrigado pela raid, sejam bem-vindos, galera daqui, sigam Minhoca 2D, muito obrigado mesmo pela raid, salve, salve, tabacas,
Muito obrigado mesmo de coração, galera. Sigam o Minhoca 2D, tá? E muito obrigado aí por mandar a galera pra cá. Galera, a gente tá lendo aqui as vias abertas da América Latina, xingando explorador, xingando latifundiário, xingando minerador, xingando a burguesia e essas coisas leves. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Morcego. Pra quem quiser o drive aí, ó, a Nara Caroline, muito obrigado. A Nara Caroline já mandou aí. Esporte, é isso. Aqui é a prática. Aqui é prática de treino, tá ligado? Aqui é o treino pra quando a gente for meter a porrada dessa galera. Página 59 do livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Enfim, a gente tá mostrando como essa galera é escrota e, enfim, a gente tem que lutar contra isso. Basicamente isso. E coisas além disso, né? Muito obrigado de verdade pela raid, camarada, sempre fortalecendo aí. Muito obrigado mesmo. Calma aí, a gente recebeu o raid, né? Deixa eu ver se vai funcionar agora, vamos ver. Funciona? Mano, o bagulho de... Aí, ó, começou a piscar por causa da raid, família. Mano, esse controlezinho aqui, ele funciona quando ele quer. É horrível, mas é isso aí, ó. Pela raid aí, coloridinho agora o fundinho. Muito bom, muito bom. Aí. Ai, caiu a minha garrafa d'água. Bebam água pra quem chegou. Importante. Continuando aqui então, família, porque a gente já tá quase 1h30 de live. O Nordeste do Brasil é, na atualidade, a região mais subdesenvolvida do hemisfério ocidental. Ele traz uma nota de rodapé onde ele fala: o Nordeste padece por várias vias uma espécie de colonialismo interno em benefício do industrializado Sul. Dentro do Nordeste, que, por sua vez, a região do sertão está subordinada à zona que ela abastece, açucareiros, latifúndios açucareiros, dependem dos estabelecimentos industrializadores do produto. A velha instituição do senhor do engenho está em crise. Os moinhos centrais devoram as plantações. E aqui, lembrando pra galera da geografia, pra galera que discute geopolítica com geofísica, reparem que isso acontece com todas as regiões periféricas, em todo lugar. A nível global, a região periférica do capital vai ser uma região subdesenvolvida por toda essa formação econômica. Conforme vai se desenvolvendo, internamente a gente vai ter esse subdesenvolvimento, por exemplo, o que acontece no Nordeste. Mas, dentro dos estados, das cidades, dos bairros e dentro dos próprios bairros, né, vai existir ainda os grupos periféricos nesses lugares, que vão ser grupos que vão estar rendidos a alguma questão econômica centralizada. Então, no fim, a gente vai ter burguesia, latifúndio e capitalistas. E, é claro, grandes políticos a nível nacional e depois a nível internacional. E todos esses são inimigos. Todos estes são inimigos. Gigantesco campo de concentração para 30 milhões de pessoas hoje amarga a herança da monocultura do açúcar. De suas terras brotou o negócio mais lucrativo da economia agrícola colonial na América Latina. Atualmente, menos da quinta parte da zona úmida de Pernambuco está dedicada ao cultivo de açúcar, e o resto não é usado para nada. E aí o Instituto Joaquim Nabuco tem umas pesquisas sobre isso, tá? Os donos dos grandes engenhos centrais, que são os maiores plantadores de cana, dão-se ao luxo do desperdício, mantendo improdutivo seus vastos latifúndios. Ocupar a terra, tomar os latifúndios, tá ligado? Criar outras formas de agricultura, criar outras formas de vivência, criar outras formas de sociabilidade, não são apenas algo bom para o nosso futuro, mas é uma necessidade. Enfrentar o latifúndio é uma das nossas principais tarefas. E não, eu não tô fazendo uma leitura maoísta do bagulho, tá? Mas é uma leitura de correlação de forças. Antes que a galera chegue e fale: ah, Morcego, você é maoísta e não sei o que, papapá, e volta com o pezinho da só e papapá. Não. E fecho muito com muitas coisas maoístas, tá? Mas não. Enfim, porque a galera é cheia disso, né? Ela vai tirando conclusões e falando, postando no Twitter, então eu acho bom afirmar assim. Não é nas zonas áridas e semiáridas do interior nordestino que as pessoas comem pior, como erradamente se acredita.
O sertão, deserto de pedra e ralos arbustos de escassa vegetação, padecem fomes periódicas. O sol rascante da seca bate sobre a terra e transforma numa paisagem lunar. Obriga os homens ao êxodo e planta cruzes à beira dos caminhos. Mas é no litoral, preparando Exposit, é no litoral úmido que se sofre a fome endêmica. Ali onde mais opulenta é a opulência. Mais indigente, terra de contradições, é a miséria. A região eleita para produzir todos os alimentos, nega-os todos. A faixa litorânea conhecida, a ironia do vocabulário, como Zona da Mata, em homenagem ao passado remoto e aos míseros vestígios da florestação que sobreviveram aos séculos de açúcar, o latifúndio açucareiro, estrutura do desperdício, continua exigindo a importação de alimentos de outras zonas, sobretudo do centro-sul do país, a preços crescentes. O custo de vida em Recife é o mais alto do Brasil, acima dos índices do Rio de Janeiro. O feijão custa mais caro no Nordeste do que em Ipanema, a requintada praia da Bahia Carioca. Meio quilo de farinha de mandioca equivale ao salário diário de um trabalhador adulto nas plantações de açúcar e jornadas de sol a sol. Se o trabalhador protesta, o capataz manda chamar o carpinteiro para lhe tirar as medidas do corpo. Para os proprietários e seus administradores, segue em vigor, em vastas zonas, o direito à primeira noite de cada moça. A terça parte da população de Recife sobrevive marginalizada em casebres da conflagrada periferia. No bairro Casa Amarela, mais de metade das crianças que nascem morrem antes de completar um ano. A prostituição infantil, meninas de 10 ou 12 anos vendidas pelo país, é frequente nas cidades do Nordeste. Em algumas plantações, o pagamento das jornadas de trabalho é inferior às diárias que são pagas na Índia. O informe da FAO, órgão das Nações Unidas, assegurava que em 1957, que na localidade de Vitória, perto de Recife, a deficiência de proteínas causa nas crianças uma perda de peso de 40% mais aguda do que aquela que geralmente se observa na África. Em numerosas plantações ainda subsistem as prisões privadas, mas os responsáveis pelos assassinatos por subnutrição, diz René Dumont, não são encerrados nelas, porque são os mesmos que têm as chaves. Então, quem prende a gente nessa miséria é quem tem a chave da prisão. Latifundiários, burgueses, capitalistas, grandes políticos. Me parece muito com o mercado da carne no Brasil nessa década de 2020. É isso. E até hoje, a região litoral do Nordeste é onde tem mais trabalhadores em situação análoga à escravidão. Todo mundo sabe, mas ninguém, nem as instituições, nem as pessoas têm coragem de enfrentar. É isso. A gente pode falar sobre essa questão da escravidão. A gente pode falar sobre pessoas sem documento, sobre a questão de, enfim, tráfico de pessoas, sobre a questão da própria preço da comida, sobre tudo. Continua a mesma situação. Pernambuco produz menos da metade do açúcar que produz o estado de São Paulo e com rendimento menores por hectare. Mas Pernambuco vive do açúcar. E dele vivem seus habitantes densamente concentrados na zona úmida, enquanto o estado de São Paulo contém o centro industrial mais poderoso da América Latina. No Nordeste, nem sequer o progresso é progressista, pois até o progresso está nas mãos de poucos proprietários. Que é o que acontece, mais ou menos, na América Latina como... Na América Latina não, na América Latina como um todo, né? O alimento das minorias se converte na fome das maiorias. A partir de 1870, a indústria açucareira se modernizou consideravelmente com a construção de grandes moinhos centrais. Então, a absorção das terras pelos latifúndios prosperou de modo alarmante, acentuando a miséria militar dessa zona. Lucas Milk, que fez a questão sobre a questão da dependência, tá aqui. A gente teve processo de modernização. Um dos maiores processos de modernização, por exemplo, nessa questão. Mas a miséria impera. Tanto por causa da dominação nacional, mas também por causa da dominação internacional. Na década de 50, a industrialização em seu auge incrementou o consumo de açúcar no Brasil. A produção nordestina teve um grande impulso, mas sem que aumentasse o rendimento por hectare. Integram-se aos canaviais novas terras de inferior qualidade e o açúcar novamente devorou as poucas áreas dedicadas à produção de alimentos. Convertido em assalariado, o camponês que antes cultivava sua pequena parcela não melhorou com a nova situação, pois não ganhava o suficiente para comprar os alimentos que antes produziam. Como de costume, a expansão expandiu a fome. E esse é o capitalismo, tá, família? As Antilhas eram as Sugar Islands, ilhas do açúcar, ilhas adocicadas. Né? Ele diz ilhas do açúcar, mas eu gosto de ilhas adocicadas. Acho que mais.
as Ilhas Adocicadas. Sucessivamente integradas ao mercado mundial como produtoras de açúcar, ao açúcar foram condenadas. Em nossos dias, Barbados, as Ilhas de Sotavento, Trinidad e Tobago, Guadalupe, Porto Rico e a Ilha de São Domingos, Sugar Daddy, Dominicana e Haiti, prisioneiros da monocultura da cana dos latifúndios das vastas terras exaltas. As ilhas padecem de pobreza e desemprego. O açúcar é cultivado em grande escala e em grande escala irradia suas maldições. Também Cuba continua dependendo de modo incontornável de suas vendas de açúcar, mas a partir da reforma agrária de 1959, lembrando que ontem, né, a gente teve aí comemoração por causa de Cuba, foi iniciado um intenso processo de diversificação econômica na ilha, mudança que pôs um ponto final ao desemprego. Essa reforma agrária veio por causa da Revolução. Então a gente tem uma saída, tá? A gente tem uma saída. E aqui eu faço uma diferença com, por exemplo, o Peru, que já passou pela 5ª reforma agrária e não tem isso resolvido, porque as reformas agrárias são todas nos marcos da democracia liberal. A reforma agrária, ela não pode ser desses marcos na América Latina. Ela tem que ser dos marcos de uma revolução popular. No mínimo. Democrático popular, no mínimo. Para não falar necessariamente socialista. Mas apenas isso pode trazer pelo menos um respiro nessa situação. Os cubanos já não trabalham apenas 5 meses por ano durante as safras, mas no ano todo, ao longo da ininterrupta e, por certo, difícil construção de uma sociedade nova. Pensareis, talvez, senhores, dizia Karl Marx em 1848, que a produção de café e açúcar é o destino natural das Índias Ocidentais. Há 2 séculos, a natureza, que nada tem a ver com o comércio, não plantara ali a árvore de café e tampouco a cana de açúcar. Isso ele fala no discurso sobre livre câmbio, tá? No discurso sobre livre câmbio. Vídeo que o Lula basicamente desistiu de reforma agrária. A divisão internacional do trabalho não se estruturou por obra e graça do Espírito Santo, mas através de homens, ou mais precisamente, como efeito do desenvolvimento mundial do capitalismo. Barbados foi a primeira ilha do Caribe em que se cultivou o açúcar para exportação, em grande quantidade. Isto em 1641. Ainda que anteriormente os espanhóis tivessem plantado cana em Dominicana e na Cuba, mas não era utilizado para exportação. Foram os holandeses, como vimos, que introduziram as plantações na minúscula ilha britânica. Em 1666, e aí vocês podem ver 666, né, porque é uma coisa do diabo, o capitalismo, já havia em Barbados 800 plantações de açúcar e mais de 80 mil escravos. Mas pelo menos agora a culinária brasileira pode servir lula com chuchu. Qualquer coisa melhor para a agricultura familiar do que isso, vocês que reclamam demais, tá ligado? Críticas em forma de deboche, sensacional. Vertical e horizontalmente ocupada pelo latifúndio nascente, Barbados não teve melhor sorte do que o nordeste do Brasil. Antes a ilha desfrutava da policultura, produzia em pequenas propriedades algodão, tabaco, laranjas, vacas e porcos. Os canaviais devoraram as culturas agrícolas, devastaram as densas matas em nome do apogeu de que resultou efêmero. Rapidamente a ilha descobriu que seus solos estavam esgotados, que não tinha como alimentar sua população e que estava produzindo açúcar com preços fora da concorrência. O açúcar, então, já se propagara a outras ilhas, chegando ao arquipélago de Sotavento, a Jamaica e em terras continentais as Guianas. No início do século XVIII, na Jamaica, os escravos eram 10 vezes mais numerosos do que os colonos brancos. Também seu solo cansou em pouco tempo. Na segunda metade do século, o melhor açúcar do mundo brotava do solo esponjoso das planuras costeiras do Haiti, colônia francesa que até então se chamava Saint-Domingue. São Domingo. Ao norte e ao oeste, o Haiti se transformou num desaguadouro de escravos. O açúcar exigia cada vez mais braços. Em 1786, chegaram à colônia 27 mil escravos. No ano seguinte, 40 mil. No outono de 1791, eclodiu a Revolução. E num só mês, 200 plantações de cana foram queimadas. Os incêndios e os combates sucederam sem trégua, à medida que os escravos insurretos iam empurrando os exércitos franceses na direção do oceano. As embarcações zarpavam, carregando cada vez mais franceses e cada vez menos açúcar. A guerra verteu rios de sangue e devastou as plantações. Foi longa, e o país em cinzas ficou paralisado. No fim do século, a produção tinha caído verticalmente.
Em novembro de 1803, quase toda a colônia antigamente florescente era um grande cemitério de cinzas e escombros. E essa é uma grande questão da revolução, né? Porque ela tem que destruir tudo. Diz Lepkowski, no livro Haiti, La Habana. A Revolução Haitiana coincidira, não só em tempo, com a Revolução Francesa. E o Haiti sofreu na carne o bloqueio da coalizão internacional contra a França. A Inglaterra dominava os mares. Porém, logo sofreu também, enquanto se tornava inevitável sua independência, o bloqueio da França. Cedendo à pressão francesa, o Congresso dos Estados Unidos, em 1806, proibiu o comércio com o Haiti. Somente em 1825, a França reconheceu a independência da sua antiga colônia. Mas, em troca de uma gigantesca indenização em dinheiro. Em 1802, pouco depois de ter sido preso o general Toussaint Louverture, o general Leclerc escreveu do Haiti para seu cunhado Napoleão. Eis aqui minha opinião sobre o país. É preciso suprimir todos os negros da montanha, homens e mulheres, conservando as crianças menores de 12 anos. Exterminar as metades dos negros da planície e não deixar na colônia nenhum só mulato que use farda. Portanto, precisavam eliminar todas as pessoas que lutaram pela revolução. O trópico se vingou de Leclerc. Ele morreu agarrado pelo vômito negro. Apesar dos esconjuros mágicos de Paulina Bonaparte, e sem poder cumprir seu plano, mas a indenização do dinheiro foi uma pedra esmagadora nos ombros dos haitianos independentes, que tinham sobrevivido aos banhos de sangue das sucessivas expedições militares enviadas contra eles. O país nasceu em ruínas e não se recuperou jamais. Hoje é o país mais pobre da América Latina. Portanto, o que a gente tem aqui? Primeiro, eles escravizam, eles dominam o território, eles matam os povos que estão lá, eles dominam, eles impõem uma questão econômica, enfim, matam vários grupos, fazem diversas expedições militares e por aí vai. Depois, eles solidificam o poder, mantêm a escravidão e fazem com que você gere lucros para eles. Quando você se vinga, eles falam, tá bom, beleza, vocês podem ser livres, mas agora vocês fazem parte do nosso modelo econômico. Essa é a transição do colonialismo para o capitalismo. A crise do Haiti ocasionou o auge açucareiro de Cuba, que rapidamente se tornou o principal país no abastecimento do mundo. E é claro, quando você é inútil, eles vão para outro, né? Também a produção cubana de café, outro artigo de intensa demanda do ultramar, teve seu incremento graças à queda da produção haitiana. Mas o açúcar ganhou a corrida na monocultura. Em 1862, Cuba será obrigada a importar café do exterior. Um membro dileto da sacarocracia cubana chegou a escrever sobre as grandes vantagens que se podem tirar da desgraça alheia. A rebelião haitiana, surgiram-se os preços mais fabulosos da história do açúcar no mercado europeu. Em 1806, Cuba já havia duplicado ao mesmo tempo os engenhos e a produtividade. Então, a gente para na página 101. Alguém pode me informar qual página é do PDF, família? Por favor. Galera, para quem quiser escolher algum livro pra gente ler às terças-feiras, acabamos o racismo estrutural, tem uma caixa de perguntas aberta lá no Insta, tá? @morcego_, Marcos_. Vai lá e comenta o livro que vocês gostariam de ler, que a gente vai decidir hoje à tarde. A partir de hoje à tarde a gente começa a decidir, tá? Começando os Castelos de Açúcar. Isso mesmo, camarada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também aí por mandar redes. Enfim, alguém online que vocês queiram que eu mande, família? Pra mim aqui só tem o Orlando Calheiros online. E por enquanto vocês podem ir comentando, conversando, opinando o que vocês querem falar, tá? Palco aberto. Palco aberto. Bom dia e anarquia. Vamos lá. Eu acho tudo um absurdo. Acho que vou sugerir o Dialética da Dependência do Rui Mauro Marini. Você sabe de qual editora que é? Porque assim, eu não tenho. Aí eu vou pedir pra editora.
Queria estudar mais sobre isso de dependência e tal. Eu tenho alguns livros aqui sobre dependência, na verdade. Eu vou dar uma olhada no que eu tenho. E aí eu acho que eu tenho um PDF. Show. A gente podia ler algo sobre Rojava, né? Vou ir atrás disso também. Enfim, a partir de semana que vem eu tô de férias, né? Férias total. Então a gente pode, sei lá, placar 3 leituras, qualquer coisa. Dane-se. Tem um artigo pra entregar? Tem um artigo pra entregar, mas até aí, dane-se. A gente dá um jeito. Mas vamos ver isso daí. Da hora. Beleza. Enfim, galera, comenta lá. Principalmente... Mano, depois quando voltar as aulas que se dane também. Mas assim, comenta lá só pra eu gravar, porque ali fica separadinho pra mim, tá ligado? Aí eu consigo dar uma olhada. E aí eu já marco e vou vendo o que eu tenho, vou conversando com as editoras e aí a gente decide. Se não chegou até agora, não chega mais. Tô invencível assim, tá ligado? Pode vir surto, loucura, tá? Mano, pode vir que nós quebra no meio. Zoeira. Bom, galera, queria agradecer a presença geral, tá? Muito obrigado mesmo pela força. Obrigado aí pra quem se inscreveu hoje, pra quem tá fortalecendo, pra quem chegou aqui, pra quem ajudou a compartilhar. Então eu vou fazer a raid pro Vondosh. Tá? E até mais, se cuidem. Talvez amanhã a gente volte. Talvez. Tá? Amanhã é quinta, eu acho que eu não tenho nada. Morcego pega a dopamina dos livros. Sim. Pior que é verdade. Eu gosto muito assim, sabe? Tipo, é um momento assim que eu olho e falo... tô tranquilo. Exceto quando é livro da faculdade. Aí eu odeio. Aí me dá raiva, tristeza, depressão. E vontade de socar professor e coisas do tipo. Mas esses livros aqui, eles são fantásticos, né? De verdade. Eu fico bem feliz, bem feliz. Eu fico feliz de vocês estarem aqui. A gente tá trabalhando junto isso, velho. De verdade. Gosto muito. Então, até mais, galerinha. Grande beijo no coração de vocês. Deixa eu ver se a música tá aqui. Tá aqui, beleza. Vamos lá. Raid. Rolando, tá? Vou colocar a musiquinha. Até mais. Beijo, beijo, beijo.